não é conjuntivite, nada demais. Bem, vamos lá. Trazer aqui a informação do José Boto, que ele afirmou que foi ele que pediu a demissão do Felipe Luiz. Não foi ninguém. Foi ele que pediu para o BAP a demissão do Felipe Luiz. A informação que eu tenho, tá, é que ficou muito chata aquela história do José Boto ter vazado aquela conversa dele com o Felipe Luiz, dizendo que ele tentou segurar o Felipe, jogando toda a culpa em cima do BAP. E que o Boto, para não ser demitido, porque estava muito perto, ele precisava deixar claro que a decisão tinha vindo dele. E ele falou isso na coletiva. Vamos lá. Boa tarde a todos. Olha aí, olha ele. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Fazer diagnóstico e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, Eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou. o martelo, como vocês dizem. Bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependendo do contexto, e acho que não compete a nós expô-las. Já foi exposto, né, Boto? Já foi exposto. Ele fala que razões eles não vão expor, mas a gente sabe já tudo, né, que já foi vazado, que foi exposto. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo Jardim. treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao topo, com mais de 20 anos de carreira, com menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004, ou 2003, da época de 2003, 2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, não é fácil. Então, o Leonardo Jardim aí apresentado. Gente, e aí ele fala que, né, que é um nome que pode gerir bem esse elenco aí do Flamengo. Uma indicação do Jorge Jesus, inclusive, né? O Leonardo Jardim, que é uma indicação do Jorge Jesus. Eu vou trazer aqui agora os melhores momentos da apresentação do Leonardo Jardim. Vou começar pela pergunta do nosso repórter sobre Luiz Araújo. Na sequência, a gente vai trazer muitas outras coisas. O Jardim falando pela primeira vez como treinador do Flamengo, avisando que ligou para o Felipe Luiz, né, falando sobre semelhança com Jorge Jesus, que já estava com passagem comprada, que tinha um casamento no Brasil. Também falando sobre o Pedro, abriu o jogo sobre o Pedro, isso é importante, hein? Que ele sabe da qualidade do Pedro, mas vão ter que provar, os jogadores vão ter que provar, óbvio que são 2 dias agora, mas os jogadores, com o passar do tempo, vão ter que provar que merecem mesmo. Algumas ideias do Felipe Luiz vão continuar, ele também fala, respondeu se ele é linha dura ou não, e também disse que como estão sendo seus primeiros dias no Flamengo. Mas olha só, fica aqui, porque na sequência a gente vai falar sobre a questão do Abel Ferreira e da Daiane Muniz.
Eu não queria trocar o Mateus no Luís Araújo, porque são dois jogadores que podem jogar em duas posições diferentes. Um é mais no corredor e o outro é um jogador mais central, um jogador mais dinâmico em termos do jogo. Mas eu não queria trocar o Mateus no Luís Araújo, porque são dois jogadores que podem jogar em duas posições diferentes. Um é mais no corredor e o outro é um jogador mais central, um jogador mais dinâmico em termos do jogo. Mas com certeza nós procuramos trazer o Araújo para reforçar o nosso elenco, mas o Flamengo não nos autorizou. Aconteceu também com o Mateus, o que foi para a Arábia Saudita, também Gonçalves, que também nós estávamos interessados e acabou por não ir, porque eu, como vos disse, eu tinha poucos jogadores de recorte técnico e eu queria buscar alguns jogadores de recorte técnico, principalmente para dar outras qualidades à equipa. Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao Sr. Presidente, ao Boto por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Obrigado. Fez-me mudar de ideia. Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existi dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo do Cruzeiro. Mas como eu disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva a dizer que temos algumas tiradas infelizes. E agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou, e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tenho tido uma experiência muito parecida com essa, não é? No Mónaco, quando eu saí, vimos uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia que se não fosse o Jardim, haver outra pessoa, porque a decisão da tua saída, eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade, quando tiver o retarmos juntos, é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu trazia a informação também para os jogadores no dia que cheguei. Porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu também de forma madura, e creio que isso também viabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no ano. É difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra o adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima
do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. A minha equipa técnica ficou retida toda porque ninguém estava preparado para nada. E eu, curiosamente, estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento e fui fácil deslocado de BH para o Rio. Mas aproveitei também e agradeço ao staff residente do Flamengo, todo o apoio que tem dado, aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, foi reuniões, foi observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo-Fluminense na final do Campeonato do Rio. Obrigado. A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipe e dentro do clube que com certeza quero colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Aos perfis que disse aos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredito em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores, vamos tentar aos poucos colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Obrigado. Primeiro, há uma coisa que eu já disse muitas vezes, não é? Que é, sou um apaixonado pelas coisas do futebol do Brasil, não é? O Brasil, as pessoas amam o futebol é uma religião, os estádios cheios, os apoios da torcida, tudo isto são fatores importantíssimos para um treinador, não é? E a minha vinda para o Brasil, já desde o ano passado, regiu-se um pouco por esses factos, que eu estava no Médio Oriente, e o Médio Oriente é totalmente o inverso, não é? Não estamos a falar de salários, mas estamos a falar de assistência, de público, de vibrar, de emoção, tudo estas situações. E o Brasil tem isso, apesar de sendo um país onde o futebol também formidável. Eu já vi ao Brasil, antes de vir para o Cruzeiro, umas 20 e tal vezes. Conheço desde Manaus a Porto Alegre, conheço melhor o Brasil do que alguns brasileiros que falavam comigo. E o que é que acontece? Isso extremamente motivante. Depois temos o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Claro que a seguir tem movimentos de deslocações, de fadiga que são muito grandes, mas temos que saber viver com isso e aprender, não é? E com certeza que hoje em dia estou muito mais adaptado do que quando cheguei a esse tipo de movimentos, à gestão do dia a dia, porque há menos folgas, há menos tempo para trabalhar, há muita recuperação. E com certeza que se eu pudesse reduzir o calendário, eu reduzia, em vez de ser 70 e tal jogos, 80, reduzir-se para 50, era aí o ideal. Mas não podemos, é o que temos, e é aí que temos que trabalhar em cima disto. A referir, algumas das ideias do Filipe vão continuar, não é? Mas também acredito que o jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo o jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade de jogar na pressão do adversário, algumas vezes esperar mais baixo, umas vezes ter mais posse, umas vezes ter mais transição. As melhores equipas do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão a seguir começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipa só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo, pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, e é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, que este grupo tem um certo ADN, e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar o futebol de acordo com os nossos jogadores. É assim, as nossas semelhanças, a principal semelhança é a nossa paixão pelo jogo, paixão pelo trabalho, paixão pela carreira. O Jorge começou também em baixo, o Jorge começou nas divisões de baixo, chegou ao mais alto nível através do trabalho e da atitude,
E a carreira dele é um pouco ao exemplo da minha, não é? Nós começamos de um ponto de partida, nós não começamos na primeira divisão, nós começamos na terceira, ele começou no Amora, ele começou na Camacho, e essa relação e essa semelhança nos aproximou. Em termos de jogo, com certeza que gostamos de ser equipas dominantes, gostamos de ser equipas que joguem para ganhar, isso é fundamental. Em termos estratégicos, com certeza que eu sou mais adaptável em relação àquilo que tenho no elenco, e ele, pela forma dele gerir, e normalmente nos projetos, ele normalmente às vezes compra muitos jogadores para desenvolver aquela ideia. Mas eu acho que a grande semelhança é a paixão pela carreira e a paixão por aquilo que nós fazemos. Toda a gente, vocês todos conhecem o Pedro, as qualidades do Pedro, não é? O Pedro é um jogador da área, um jogador de capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos ele não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, quando eu digo acredito nele, não digo que vai jogar todos os jogos e vai jogar sempre 90 minutos, eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação, com empenho, a gente consegue superar. Mas isso a seguir, o dia a dia é que vai reger, não é com 2 dias que vamos estar aqui a fazer análises de jogadores e isso. Tudo o que eu dissesse estava a dizer as neiras, porque vamos ver a seguir o que é que vai passar. Fazer esse meio campo assim para conseguir ter uma boa relação e mesmo assim não deixar eles saírem da linha, digamos assim. Assim, eu não sei se sou linhadora, se... Eu tenho as minhas ideias, mas tenho uma coisa, tenho uma relação de respeito muito grande pelos jogadores, de proximidade em relação aos jogadores, mas sempre naquela linha, não é? O pai tem uma relação de respeito pelo filho, mas há ali uma linha que é a linha que não podes passar aquela, não há amizade para irmos para o café, não é? Sempre defendendo os interesses do clube. É a minha ideia. Sinceramente, na minha carreira não tive grandes problemas com os jogadores. Sempre defendo o bem-estar do grupo, as relações, a dinâmica. Por isso eu disse logo no início, para mim é inegociável alguém estar à frente do grupo e os interesses individuais estarem à frente do símbolo do clube que nós representamos. Não acredito nessa forma de trabalhar, acredito num grupo forte, acredito num grupo com boas dinâmicas, boa relação entre treinador e jogadores, porque eu acredito que eles vão correr por mim e vão dar o máximo se eu conseguir ter uma boa aproximação deles e conseguir incutir uma ideia, porque se o treinador não consegue incutir essa ideia, não